Caso clínico da semana é sobre uma DPOC também, é uma complicação da ventilação da DPOC. Então, vamos lá ler o caso clínico. Então, a mulher de 65 anos que está na UTI devido a quadro agudizado de DPOC, a gente falou desse paciente durante a aula, está em ventilação mecânica com estabilidade hemodinâmica. Ela vai ser submetida a uma laparotomia exploradora porque ela fez uma oclusão intestinal. Durante o transporte, essa paciente ela teve uma queda da PaO2 e aí o médico que estava transportando resolveu aumentar o volume corrente desse paciente e a PIP. E aí, esse cara ele estava esperando que tivesse uma melhora dessa hipoxemia, né, dessa queda de PaO2. Mas aí o paciente ele evoluiu ainda para hipotensão e bradicardia. Então esse paciente, além dele estar em hipoxemia, ele está evoluindo para hipotensão e bradicardia. Então a próxima coisa que vai acontecer com esse paciente é que ele vai parar, vai morrer durante o transporte. Por isso que o transporte intra-hospitalar é um negócio tão importante, que a gente sempre tem que brigar pelo bom transporte do paciente. Ele tem que ser adequado, com o ventilador adequado, com a monitorização adequada, né? Não basta um oxímetro para transportar paciente crítico, né? O paciente tem que ir monitorizado do centro cirúrgico, assim como você monitorizou durante a cirurgia, ele tem que ser transportado para a UTI e da UTI também tem que vir monitorizado para o centro cirúrgico, para a gente ter o tratamento desse paciente se ele tiver alguma intercorrência. Então, eu coloquei isso durante a semana, foi extremamente interessante essa discussão, porque algumas hipóteses bem clínicas e bem razoáveis apareceram. A primeira hipótese que me apareceu, que a maioria dos alunos falaram, é que esse aumento do volume corrente do PIP acabou causando uma diminuição do retorno venoso, uma diminuição do débito cardíaco, e aí você acabou tendo um quadro de hipotensão. Só que aí eu não teria um quadro de bradicardia associado, né? Teoricamente, se eu tivesse uma hipotensão no paciente que estava estável hemodinamicamente, além de hipotensão, eu responderia aí com uma tentativa de melhorar o débito cardíaco. E aí eu não teria bradicardia, na verdade eu teria taquicardia, né? Então, essa hipótese ela poderia até funcionar por causa desse aumento de PIP, de volume corrente, mas aí eu acho que eu teria um quadro relacionado à taquicardia e não à bradicardia como teve. Então o que aconteceu nesse paciente foi o seguinte, esse paciente por ele ser DPOC e ele foi colocado em ventilação mecânica durante o transporte, provavelmente esse paciente fez um barotrauma e aí ele fez uma diminuição dessa PaO2. Então durante o barotrauma ele fez um pneumotórax e esse pneumotórax ele causou essa diminuição da PaO2. Veja, é um paciente que já tem 65 anos, é um paciente já que é mais idoso, que já tem DPOC e está com o abdômen distendido, está com uma obstrução intestinal, certo? Então, mais fácil de eu fazer um pneumotórax nesse paciente. Aí, o médico fez o quê? Aumentou o volume corrente e o PIP. E eu acabei transformando esse pneumotórax, que deveria ser simples, num pneumotórax hipertensivo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter uma diminuição importante do retorno venoso e também comecei a evoluir com uma deteriorização do meu quadro hemodinâmico. E esse paciente começou a bradicardizar. Então, ele apresenta uma hipoxemia com hipotensão e bradicardia. Então, o diagnóstico desse paciente é um pneumotórax hipertensivo. Então, esse paciente ele está evoluindo para provavelmente ele vai parar esse paciente se você não fizer a drenagem rápida desse paciente. Então, uma punção por gelco torácico nesse paciente faz com que você rapidamente tire esse ar de dentro do tórax e estabilize inicialmente esse quadro de pneumotórax hipertensivo. Obviamente, depois ele vai ter que ser drenado esse tórax, mas o que se faz imediatamente, a conduta para esse paciente, não é nem aumentar o PIP, nem aumentar o volume corrente, é drenar esse tórax, né? Um gelco calibroso faz que saia rapidamente esse gás e tem a restauração tanto da nossa parte aqui respiratória como da nossa parte hemodinâmica desse paciente, e esse paciente acaba sendo beneficiado dessa manobra. Então a resposta para a nossa questão aqui é um paciente
que evoluiu com pneumotórax, um pneumotórax hipertensivo, e aí teve essas repercussões respiratórias e hemodinâmicas. É um caso muito interessante e um caso que pode acontecer aí no seu dia a dia, talvez isso que a gente tenha que levar mais em consideração. Ok? Agradeço vocês aí pela atenção. Gostaria também de agradecer a nossa aluna Andréa Simões aqui, que mandou uma mensagem para mim que eu fiquei muito feliz agora que eu li, que ela começou o curso aí só para se reciclar tudo e agora ela está achando que ela vai conseguir passar no TSA. E eu tenho certeza disso, é só você ter a iniciativa de estudar e ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, basta você se dedicar aí nesse ano. Nós vamos estar junto com o André, vamos estar junto com vocês que querem passar por esse desafio, nós vamos estar junto para apoiar vocês. Pode contar comigo. Obrigado, boa noite e bom simulado nesse fim de semana. Até semana que vem.